Bom dia! Está começando mais uma edição do JDP, o Jornal do Povo. Bom dia! Depois do resultado surpreendente do INPC nas edições de maio, pela nona vez consecutiva aumentou 8,46% a inflação no país. Ao mesmo tempo, a previsão do mercado para o PIB é uma piora de 1,35%. O PIB, no caso do Brasil, deve cair de 1,0% a 0,9%. Analistas preveem que centenas de brasileiros perderão seu emprego este ano. A taxa de desemprego registrada foi de 6,4%, enquanto no ano passado foi de 4,9%. Já há setores que enfrentam demissões coletivas, como por exemplo as montadoras de construções civis, petróleo e gás, isso tudo por causa das repercussões das lava-jatos. Além das demissões, houve uma queda de 3,5% no comércio. Foi registrada também quedas em eletrodomésticos, combustíveis e supermercados. A seguir traremos uma reportagem com a entrevistadora Karine Pontes nos supermercados de Juiz de Fora. Bom dia! De fato notamos que o preço dos produtos aumentaram e viemos aqui conversar com alguns consumidores para ver como eles estão se adaptando a isso. Bom dia! Bom dia. Você percebeu o aumento do preço dos produtos? Sim, é bem perceptível o aumento de todos os produtos, de supermercado, combustível. E o que você está fazendo para poder melhorar, para se adaptar? Olha, a medida que a gente tem tomado é buscar promoções, porque tem custos que não tem como a gente eliminar. Por causa de gasolina, você vai procurar, pode procurar um posto que tem um preço mais baixo. Mas o que pode ser feito é procurar promoções. E você acha que o governo tem alguma parcela de culpa? Sim, acredito que sim. Acho que a política econômica que o governo tem adotado por alguns anos é o motivo desse momento que nós estamos sentindo agora. Obrigada. Você notou a diferença de preços dos produtos? O supermercado eu tenho um pouco mais caro, mas eu tenho verificado uma diferença um pouco mais acentuada na conta de energia. E você está fazendo o que você adaptar? Na minha casa eu tenho tentado pedir para as pessoas que passam mais tempo em casa para diminuir um pouco o consumo e tirar bastante, né? A gente já tinha o hábito, mas agora eu enfatizo mais tirar os eletrodomésticos da tomada sempre que não estiverem sendo utilizados. E você acha que o governo tem alguma culpa nisso? Eu acho que sim, mas eu acho que também vai muito da gente. Tem muita coisa que a gente pode fazer, igual esse hábito, por exemplo, que eu falei, de tirar o eletrodoméstico, desligar, é uma coisa que a gente pode fazer independente de estar alto ou não, para poder melhorar pra gente e até mesmo pro meio. Então tá, obrigada. Voltamos ao estúdio. O mercado de ações, que são parte de uma empresa, sofreu uma considerável queda aqui no Brasil. Essas ações são de suma importância no jogo de mercado. As ações são de extrema importância no desenvolvimento econômico de um país. Elas não só incentivam na formação da poupança interna, como na poupança a longo prazo do consumidor. Os tipos de ações existentes são chamadas de ordinárias, que garantem direito ao voto ao acionista, e preferenciais, que não garantem direito ao voto, e sim ao dividendo da empresa. O escândalo da Petrobras causou desmotivação dos investidores, consequentemente fazendo a venda de seus títulos e assim houve a queda das suas ações. Chamaremos agora uma especialista nesse assunto. Seja bem-vinda, doutora Lara. Obrigada. Bem-vinda, Lara. Hoje no nosso jornal nós falamos um pouco sobre a economia do Brasil, mas podemos afirmar que de fato o país está tendo uma crise? Então, quando falamos sobre a crise de 2015, não podemos pensar como uma possibilidade, mas sim como um fato consumado que depende apenas de dados para acontecer. Quando indagamos se realmente está acontecendo uma crise, essa questão já foi respondida. Trata apenas de pensar quando ela terá início e qual será a sua dimensão. Como será essa crise? Qual a efeito dela para as pessoas? Um dos principais impactos da crise de 2015 será, para as pessoas e as empresas, será o ritmo acelerado da volta da inflação, principalmente no primeiro semestre. Olha, Lara, nós gostaríamos de agradecer a sua presença no nosso jornal. E agora nós vamos retomar com uma entrevista com o representante do Banco Itaú. Obrigado, Natália, João Vitor. Estamos aqui com um funcionário do Banco Itaú, Miguel Rodrigues, e ele vai esclarecer um pouco mais sobre a economia do nosso país. Bom dia, Miguel. Bom dia, Davi. Bom dia, equipe do Jornal do Povo. Vamos começar com uma pergunta bem simples. Por que a economia entra em crise? A crise do Brasil que a gente vem passando, eu diria que ela foi causada por dois principais motivos. Primeiro, a parte externa,
que é a crise econômica mundial, que está acontecendo desde 2008, já perdeu força, mas ainda está afetando muitos países. E o segundo motivo é uma parte interna, que eu acho que é principalmente como o governo brasileiro tentou reagir à crise de 2008. Porque ele passou a adotar medidas que interferiam diretamente na economia, que congelavam preços, e agora a gente está, para todos os efeitos, pagando o preço dessas medidas. E como que a gente poderia definir essa crise que a gente está passando? Bom, essa crise pode ser definida por dois principais aspectos. Primeiro, a inflação fora de controle. E segundo, o baixo crescimento. E o baixo crescimento a gente pode também quebrar mais um pouco e dizer que ele se resume a 3 problemas, que é o problema de consumo, causado principalmente pela alta inflação. O brasileiro compra menos, joga menos dinheiro no mercado e afeta empresas, vai afetar o governo. É um ciclo, porque você comprando menos, se você afeta a empresa, você às vezes força ela a subir preços e compra menos ainda e vai acontecendo assim. Problema de investimento. O Brasil está perdendo confiança de investidores por estar em crise, por estar com uma economia enfraquecida. E se ele perde investimento, perde um dinheiro que estaria entrando na economia para dar uma fortalecida. Então, de novo, é cíclico, como quase tudo na economia. E o terceiro grande parte do crescimento do Brasil nos últimos anos aconteceu por exportações. A gente exporta muita commodity, que basicamente são os produtos básicos, petróleo. E agora o preço das commodities está caindo bastante, porque os preços são definidos internacionalmente, os preços estão caindo, então com a mesma quantidade de produtos que a gente exporta, a gente está ganhando menos. Isso também enfraquece bastante a economia e aumenta ainda mais a crise. Entendi. Muito obrigado pelo esclarecimento, Miguel. E bom dia. Bom dia, prazer foi meu. Voltando agora para o estúdio, muito obrigado e até mais. Obrigado, Davi. E assim, nós terminamos mais uma edição do Jornal do Povo.